Com resolução da terceira questão da avaliação de disciplina contratos ministrada pelo professor Chesma, né, abordados os seguintes temas: a diferença das vendas ad mensura em ad corpus e a revogação do contrato de doação fundada com ingratidão. Sobre as vendas nas modalidades ad mensura e ad corpus, a gente encontra muito em contratos de compra e venda, né? Está previsto no artigo 500 do Código Civil, que prevê compra de imóveis cujo o preço está relacionado à medida ou à área do bem, e que nos casos em que há diferença, o comprador tem o direito de exigir o abatimento do preço, complemento do que falta, ou até a resolução do contrato. E existem algumas exceções, né, que o próprio artigo prevê, que são onde há a venda ad mensura. Há contratos em que a extensão da área pode refletir no preço ajustado, se a diferença for maior que 5%. A diferença entre área, no entanto, não pode ser maior que 5% do total, conforme a previsão do parágrafo 1º desse mesmo artigo. Dentro desses casos, o comprador não pode exigir o abatimento, ou a resolução do contrato, ou a complementação de área. Na venda de corpos existe algo um pouco diferente, ao contrário, na verdade. A menção da área é somente enunciada, não é taxativa necessariamente. Trata de uma alienação do bem cuja medida pode ser variável. O objeto do contrato ele é certo e discriminado, né? Então, não havendo nesses casos a dissolução de valores, nem complemento de área. E o que está previsto no mesmo artigo, mas lá no parágrafo 3º, sem que implique a dissolução do contrato. Um exemplo clássico da venda de mensura é a compra de imóvel rural. Nesse caso, é comum a medida constante da matrícula for diferente do que realmente existe a área do bem, né? Então, pode ter uma diferença para mais ou para menos. Nesses casos, normalmente fixam a venda de mensura, que é mais fácil, né, de acontecer o negócio nessa modalidade. Aí o preço é fixado de acordo com essa medida, sem que configure qualquer infração contratual ou motivo de rescisão, desde que respeitando o limite de 5%, ou 1/20, né, como fala o artigo. Já, já um exemplo assim, prático na venda de corpos é a venda de apartamentos na planta, né? E a regra desse tipo de contratos, as partes ajustarem a venda de corpos, pois a construção pode haver alguma pequena diferença ali, construída e não está no contrato, e o comprador está ciente e aceita o bem com essa diferença de área, pois ele está comprando o imóvel certo, né? E discriminado. Nesse caso, apenas as medidas globais e as características do imóvel é que são relevantes, sem condicionar no preço. Aí a revogação do contrato de doação fundado na ingratidão, a gente vê aqui no artigo 557 do Código Civil que existem 4 hipóteses, né? A primeira hipótese é se o donatário tentou contra a vida do doador ou cometeu um crime de homicídio doloso contra ele. Ou seja, teve a verdadeira intenção, né, de cometer o crime e tal, e é excluindo aí a modalidade culposa. Se for modalidade culposa, não cabe aqui nesse critério. O segundo caso é se cometeu contra ele ofensa física, que atente contra a integridade física do doador. Nesse caso, não se exige a condenação desse crime, excluída de lesão corporal ou só se for por assim, a legítima defesa. Né? Se aconteceu, se for caracterizado legítima defesa, ele não tem o direito de desfazer esse contrato de doação. A terceira hipótese é a injúria, né? Uma injúria grave ou calúnia grave. São crimes contra a honra que está previsto lá no artigo, no Código Penal. Se eu não me engano é artigo 138, 39, 140. Ali fala ali dos crimes contra a honra. E se nesse caso for comprovado, né, esses crimes graves contra o doador, ele pode rever e revogar esse contrato de doação. É importante também, nesse caso, aí, a legitimidade, né, passiva do donatário, ou seja, pela lei ele é devedor de alimentos. Essa questão de alimentos, se o donatário tiver condições de fazer a doação de alimentos e ele não o fizer, o doador pode rever também a dissolução do contrato dessa doação. Ele não pode negar alimentos, né, se ele estiver passando por extrema necessidade e ele
e ele negar, ele pode rever a dissolução do contrato. Para finalizar, é bom salientar que a doutrina entende que o rol do artigo 557 do Código Civil não é taxativo, ou seja, pode haver outras situações, né, outras hipóteses não previstas na lei, mas tão grave quanto. E dessas questões eu acredito, né, eu entendo que a norma vai atender de uma forma mais pontual cada uma dessas situações.